cara, quem não gosta de pão? Meu Deus do céu. Vou fazer uma confissão para vocês aqui. Que ultimamente eu tô na vibe de comer 3 pão com ovo. Por isso que eu não tô emagrecendo, sabe? Maravilhoso, Brunão. 3 pão com ovo. Aquele ovo da geminha mole. Nossa, escorre na barba aqui, ó. Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso, irmã. Tem gente que gosta de pão com presunto. Tem gente que gosta de pão com requeijão. Tem gente que gosta de pão com pão. Ele gosta de pão cru. Tem gente que não gosta disso, tá? Mas respeita a galera. Tem gente que gosta de passar aquele pãozinho com manteiga e na sua frente ele cata aquele copão de café e enfia o pão lá dentro assim, ó. É você, Bruno? Deus está revelando, Deus está revelando. Tem gente que não gosta disso, irmão. Mas o pão, ele é um alimento que vem de anos atrás. Sabe, o pão é um dos alimentos mais antigos que existe. A minha esposa, a Olivia também, principalmente a Nildete, elas entendem muito de pão, porque como alguns de vocês sabem, teve uma época que elas tinham padaria, e ela conta para mim que o pai dela levantava de madrugada para preparar o pão, para assar o pão, então era muito processo, era um processo em tanto para fazer pão, para no outro dia ter pão para o pessoal comer, e eles saíam entregando pão pela rua. Diz que a Kel saia com a sacola de pão jogando assim, ó, quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer... Nessa parte é exagero. Mas pão é algo que alimenta todo mundo. Sabe, pão é algo que vai passar. Pão é algo que vai sustentar. Você pode ficar sem almoçar, mas se você tiver um pãozinho ali, já dá para dar uma enganada. Mas vai com calma, viu, gente? Senão você vai pegar o mesmo caminho que eu estou pegando. Abre lá no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 23. Teve uma vez que a gente estava no ensaio, cara, na igreja. E molequinho, né? Todo mundo jovem, assim, adolescente. E se ela estiver assistindo isso, foi você mesmo, viu? E saiu uma irmã que era mais velha, assim. Assim, a gente tinha 15, ela tinha 21. E ela foi e comprou 6 pão, cara. E a gente foi pedir um pão para ela. Ela falou assim, não, só tenho 6. Ela não deu, cara. Ela comeu 6 pão sozinha. Devoradora. Êxodo 25, 23. Tem que me libertar dessa vontade. Estou igual missionário. Estou quase falando o nome, mas vou me segurar. A mesa. Tem um subtítulo aqui. Vai dizer assim, ó. Êxodo, capítulo 25, verso 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Verso 24. De ouro puro cobrirás e lhes fará bordadura de ouro ao redor. Por enquanto, só até aí. Daqui a pouco a gente lê mais um texto. Então hoje eu vou falar sobre 3 elementos que é importante ter na vida do cristão. Essa passagem de Êxodo é Deus ditando para Moisés aquilo que Moisés tinha que colocar dentro do templo dele. E de vários objetos que Deus pede para Moisés fazer uma mesa, mas não é, irmão, qualquer mesa. Deus ele pede para dar detalhes dessa mesa, fala quais utensílios que tem que estar colocando lá. Mas no final você vai entender sobre a questão da mesa. Mas vamos voltar lá para o pão. Em João, capítulo 6, verso 35, Jesus ele vai falar que ele é o pão da vida. E quando nós começamos a entender o que significa a palavra pão, falando de algo natural, mas também falando de algo espiritual. A palavra pão, ela significa alimento. Sabe, quando nós comemos um pão, nós alimentamos a nossa carne, mas quando nós provamos de Jesus, nós alimentamos o nosso espírito. Sabe, eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa manhã, não sei de que jeito você chegou aqui, mas eu quero dizer que Jesus, ele é o único alimento que vai sustentar a sua alma. Jesus é o único alimento que vai te botar de pé. Jesus é o único alimento que vai fortalecer o teu espírito. Para de buscar no mundo aquilo que só Jesus pode te dar. Sabe, a palavra pão, quando se fala sobre pão no hebraico, eles entendiam também que, além de ser alimento, além de ser substância, além de ser alinhamento, a palavra pão, ela vem para nos alinhar com o coração de Deus.
Sabe, porque toda a refeição do povo hebraico, toda a refeição daquele povo, do povo judeu, o pão tinha que estar presente na mesa. Sabe, a palavra pão, quando nós falamos pão, ela vem também de conhecimento, irmão. Sabe, o que vai mudar a sua vida não é 7 frases, o que vai mudar a sua vida não é um método, o que vai mudar a sua vida é a gente conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos o livro da verdade, essa verdade começa a reinar dentro de nós, e essa verdade ela começa a ser revelada. Então eu quero dizer para você, você precisa desfrutar do pão da vida, você precisa conhecer esse Jesus, Ele sabe quem você é, Ele sabe por onde você andou, Ele sabe o que você está pensando agora, mas você precisa saber quem Ele é. E quando eu conheço quem Ele é, quando eu começo a descobrir quem Ele é, eu começo a descobrir quem verdadeiramente eu sou. Porque eu quero dizer que a tua situação atual não define quem você é. A crise que você está enfrentando não define quem você é. Uma das perguntas mais difíceis de responder é quando alguém para você e fala: quem é você? Por isso que hoje tem muita gente com uma crise de identidade, sem saber quem é. Por isso nós estamos vivendo num tempo que nós temos que tomar cuidado com os nossos filhos, os nossos sobrinhos, que eles vão para a escola e as pessoas querem colocar qualquer coisa na cabeça deles. Não, se você falar a partir de hoje que você se sente um ventilador, você é um ventilador. Se você falar que vocês estão entendendo, né, o que eu estou querendo dizer, né? Que eu não posso ser cancelado aqui ainda. Vamos para deixar ser cancelado depois, né? Se você se sente tal coisa, você é tal coisa. Sabe? E tem muita gente na igreja com esse problema. Talvez alguém um dia falou que você não ia vencer. Talvez o inimigo tenha falado que você é um derrotado. Talvez pessoas tenham falado que a tua situação, que o teu pecado de 10 anos atrás, ele não deixou você viver coisas com Deus. Mas eu quero dizer que as situações, as circunstâncias da vida não vão dizer quem você é. Quem vai dizer quem você é Jesus. Então quando você provar desse pão, quando você descobrir quem Jesus é, automaticamente Ele vai revelar quem você é. E você é filho de Deus. Não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Tem uma expressão, irmão, bem conhecido, um ditado popular bem conhecido que fala assim: quando a pessoa está sofrendo muito, né? Tá difícil, pastor. Eu estou comendo do pão que o diabo amassou. Misericórdia, irmão. Se tem alguém nessa manhã comendo esse pão aí, em nome do Senhor Jesus, isso vai cair por terra. Para de comer do pão que o diabo amassou e começa a provar do pão que amassa o diabo, irmão. Porque o nosso Jesus, Ele pode todas as coisas, amém? Glória a Deus. Essa frase aqui eu roubei do missionário. Começa a experimentar de Jesus. Jesus é conhecimento. Sabe? Estude a palavra, irmãos. Um conselho que eu dou para você. Tudo que é pregado aqui na igreja, chega na sua casa, durante a sua semana, pega a Bíblia de novo e analisa. Vamos ver se o pastor Slim está falando a verdade mesmo. Sabe, você não precisa de alguém para terceirizar a presença de Deus para você. Você tem livre acesso a Jesus. Imagina, eu convido você para um cafezão da tarde. E tem lá pão. Aí você abre outra coisa, tem mais pão. Só tem pão no café do pastor. Pão, pão, pão. Tô brincando. Tem pão, tem outras coisinhas lá. Imagina você não come nada. Eu estou usando o seu exemplo, porque se você me convidar, irmão, se prepara, vou comer, viu? Se prepara. Mas imagina, você vai lá em casa, tem aquele cafezão da tarde assim, e você não come nada. Sabe como a pastora vai ficar? Chateada. E ela ficando chateada, você vai arrumar problema para mim, irmão. Então não rola. Claro que você não vai fazer isso. Você vai lá, você vai comer, a gente vai dar risada, vai conversar, tal. Mas tem muito crente fazendo isso com Jesus. Não quer conhecer Jesus, não quer saber quem Ele é. Para de conhecer Jesus só pelo que o seu pastor fala. Comece a conhecer Jesus por ter experiência com Ele. Sabe, você precisa ouvir de Jesus o que Ele tem para você. Você precisa ouvir de Jesus o que Ele tem para sua história. Você é único, irmão. A tua família é única. E o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Isaac é o seu Deus. O mesmo Deus que abre mar, o mesmo Deus que ressuscita mortos é o seu Deus. Então talvez algumas coisas não estão mudando na sua casa, na sua família, ou até mesmo na sua história, porque você não tem provado do pão da vida que é Jesus, amém? Glória a Deus. Vixe.
O Google do inimigo abriu aqui. E está escrito assim: eu venho de uma família bem grande de produtos. E também tenho um montão de amigos. Está repreendido em nome de Jesus. Do nada. Então o pão é para alinhar o nosso coração. O pão também, o pão da vida que é Jesus, é para colocar a gente no centro da vontade, sabe? O pão significa a presença dele, é que ele está presente. E talvez você não tenha deixado, e graças a Deus, Deus tem mandado a provisão, não tem faltado o pão na sua mesa. Mas e o pão espiritual que é Jesus? Ele está lá com você? Ele faz parte da sua mesa? Ele está lá contigo? Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer esse livro aqui, ó. Sabe, eu não estou falando que você tem que virar o crentão que vai orar e vai ler a Bíblia 24 horas, que é impossível nos dias de hoje. Mas nós temos que comer desse livro que é a palavra dele. Sabia que tem países que as pessoas morrem por causa desse livro? Sabia que tem países que as pessoas leem prestação, livro? Como assim, pastor? Eles catam uma folha, eles rasgam em 15 e vai passando os papelzinhos de versículo a versículo. Eu nunca vou esquecer uma visita que o missionário Edmar falou para mim, que uma irmã tinha parado de ir para a igreja há um tempo. E ele foi na casa dessa irmã e aconselhou ela e tudo mais. E aí ele falou assim: irmã, você precisa voltar para a igreja, você tem que congregar. Pastor, tá tudo certo, eu não estou indo para a igreja, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando, eu estou orando. Aí ele falou: tá bom, então já que você falou de Bíblia, eu vou ler uma passagem para você. Pega a sua Bíblia ali. A irmã foi, correu, pegou a Bíblia lá na estante, ela abriu. Na hora que ela abriu, tinha um óculos. Ela falou: nossa, missionária, eu estava 3 meses procurando esse óculos aqui. Ô irmão. Aí você sabe que como é um missionário né? Já fez uma piada, deu uma zoada. Mas ela estava enganando ele? Não, irmão. Ela estava se enganando. Então você tem o pão que vai alimentar a tua carne, mas você também tem o pão que vai alimentar o teu espírito. Sabe, para quem tem filho aí, não adianta você querer que seu filho seja apaixonado pela igreja e por Jesus se você não é. Não adianta você querer ter um menino que ora se ele não vê você orando. Não adianta você querer ter uma esposa que ora se você não ora, irmão. E vice-versa também. Porque a gente educa por exemplo. Sabe, se seu filho nunca te viu orando, irmão, ele não vai orar. Se seu filho nunca te viu buscando a Deus, resolvendo as coisas em Deus, ele não vai rolar, não vai acontecer. 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. E nesse período de ministério, as coisas que eu mais encontro é mães e pais falar assim: ô Jean, ora pelo meu filho aí, cara, porque eu queria que meu filho fosse para a igreja. Eu queria que meu filho fosse salvo. Sabe, eu queria que meu filho tivesse compromisso. Eu falei: mas e a senhora? Ah não, tem umas coisinhas para acertar aí, daqui a pouco eu venho. Sabe, a palavra fala, até a pregação que a Vera roubou de mim, depois nós vamos conversar isso aí. Que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos, sabe? A mudança começa dos pais para depois dos filhos, não é ao contrário. Não fique esperando o teu filho a posição que você deve ter. Porque quem educa é o pai, não é o filho. Sabe, em alguns casos vai acontecer da criança querer crescer, se converter e os pais não estão na igreja. Mas, irmão, minha irmã, Deus te deu uma família para você cuidar dela. Em nome do Senhor Jesus, existe um alimento espiritual que desce do céu, que é o nosso Senhor Jesus. E Ele precisa fazer parte da sua mesa. Ele precisa fazer parte. Amém? Então, o pão da vida, que é Jesus, você precisa desfrutar dele. Você precisa ter acesso a ele. O segundo ingrediente, o segundo elemento que não pode faltar na sua mesa espiritual, e que Jesus fala que ele é o vinho. Jesus não fala que ele é o vinho. Jesus fala sobre o vinho novo. E o que significa vinho novo, irmão? Vinho novo significa alegria, enchimento, poder, presença, salvação. O vinho na Bíblia representa o próprio sangue de Jesus. Força. Sabe? Vinho, irmão, vinho novo. Alegria. Foi falado sobre alegria aqui essa manhã. Sabe? Foi falado sobre estar alegre. Foi falado sobre celebrar ao Senhor. Sabe? Foi falado sobre estar em êxtase com o Senhor Jesus.
Entender que nós estamos aqui e a palavra fala que onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele se faz presente. Então, irmãos, Jesus, Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio. Talvez você não está vendo Ele, talvez você não está sentindo, mas isso não muda a palavra dEle, significa que Ele está aqui. E o vinho também representa poder, irmão. E eu amo essa parte. É muito bom sentir Deus. É muito bom ter experiências com Deus. É muito bom aquele culto avivado, né? Aquele culto de fogo, aquela experiência que o Espírito Santo pega a gente e as coisas acontecem. É muito bom ter experiências com Deus. É muito bom chorar na presença dEle. Faz quanto tempo que você não chora para Deus, sabe? Não chora a sentir a presença dEle. É muito bom querer contemplar o Senhor. Sabe, são esses momentos que fortalecem a gente. Sabe, é esse momento que Deus está trocando, está tirando o que é antigo, está tirando o que não serve mais e está enchendo a gente do poder, da presença dEle. Eu quero dizer, o Espírito Santo ainda fala sobre a face da terra, mas Ele escolheu morar no seu coração porque Ele quer incendiar a sua vida. Nós precisamos ser incendiados por Deus nesse tempo. Certa vez 2 pastores fazendo um churrasco. Churrasco é de Deus, né, irmão? Churrasco não é de Deus, não? Churrasco é de Deus, amém? Glória a Deus. Churrasco é maravilhoso. 2 pastores fazendo um churrasco, queimando uma carne, fazendo um churras. Aí o pastor queimando a carne, colocou a picanha lá, colocou a latinha de coca na frente, tirou aquela foto. Hoje pode, porque todo mundo faz isso, né? No churrasco. E no final, quando eles comeram a carne e tudo mais, vocês fizeram isso ontem? Porque olharam com a cara de acusação para você. E quando todo mundo comeu, um pastor falou assim: pastor, apaga o fogo ali da churrasqueira. E o outro falou assim: meu querido, fogo não se apaga, fogo se controla. Então ele catou aquele monte de carvão que estava junto pegando fogo, ele começou a espalhar as brasas assim, para deixar queimar a noite inteira lá. Porém já não estava mais aquele fogo alto, estava só as brasas pegando fogo. Quando a gente fala que Deus está alinhando nosso coração, é isso, irmão. Talvez você não está pegando fogo, mas ainda tem brasa dentro de você. O Senhor vai começar a juntar as brasas dentro de você para começar a tocar fogo de novo no seu coração, amém? Misericórdia. Deus vai tocar fogo no seu coração, amém? Mas quando o fogo de Deus vem, irmão, Ele vai levar tudo aquilo que não é dele. Ele vai purificar seu coração. Então, o vinho simboliza a espiritualidade. O vinho simboliza o poder de Deus, a presença de Deus. Sabe, irmãos, pode me chamar de louco, pode me chamar de maluco, mas uma coisa que eu oro para que acontecer, uma coisa que eu venho com a expectativa no meu coração, é que se Deus faz um grande avivamento na vida de alguns pastores, se Deus faz avivamento em cidades, se Deus dá experiências espetaculares para irmãos, eu acredito que eu também vou viver experiências com Deus aqui com você. Tem um pastor norte-americano, ele é muito famoso, ele tem um livro que já vendeu mais de quase 1 bi de cópias. Chama Tommy Tenney. Ele tem um livro chamado Caçadores de Deus, A Casa Favorita de Deus e A Oração dos Caçadores. Muito bom esses 3 livros. Compra, lê, que vai ser bênção. Eu emprestei o meu e nunca mais voltou, não sei onde está. Deus vai revelar, em nome de Jesus. Mas no Caçadores de Deus, esse pastor prega que ele está começando, ele escreve que ele está começando a pregar na igreja e a presença de Deus foi tão forte naquele culto que o altar, o púlpito dele quebrou, irmão, rachou no meio, foi para um lado e foi para o outro. Tanto o poder de Deus que tinha naquele lugar. Isso aqui não é muito difícil de quebrar, não, ele está quase quebrando sozinho. Mas quero falar para você, por que isso? Por que isso aconteceu? Porque naquele lugar existiam pessoas com fome, com sede, com desejo, sabe? Assim como Deus fez naquele lugar, assim como Deus tem feito avivamento nos Estados Unidos, assim como Deus tem feito avivamento aqui no Brasil, eu quero dizer que Deus tem óleo novo, Deus tem uma porção, Deus tem vinho novo para derramar aqui no nosso coração, amém? Deus tem uma presença para derramar aqui no nosso coração. Mas você precisa ter essas experiências com o Espírito Santo. Vou contar só uma aqui, eu tenho várias, ó, super experimentado, né? Vou contar só uma aqui para vocês. Irmãos, a época que eu fiquei internado no seminário, mas não era negócio de louco não, internado para estudar a palavra, irmão. A gente lá estudava de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite, todos os dias. Tinha um menino lá que ele sonhava passando envelope, cara. Ele falava a matéria inteira à noite, tanto que ele estava cansado.
De sexta-feira, o último dia do seminário da semana, tinha uma vigília. Só que, por exemplo, aqui em Campinas, na região de Campinas, a gente tem 15 igrejas nossas. Lá em Brasília, na época que eu estava lá, tinha 110. Irmão, 110 igrejas. Sem exagero nenhum, tinha a Casa da Bênção que era a menos de 2 quilômetros da outra. E as duas, cheia de gente. E a pastora tinha uma mania de fazer umas vigílias para os alunos, que ela chamava 4 Casas da Bênção e todo mundo ia para lá, para a chácara do seminário. E nada contra, irmão, se você gosta, se você já participou de vigília assim. Era umas vigílias que era 500 oportunidades. E eu ficava no teclado lá tocando, e vinha alguém pedir uma canção, vinha alguém pedindo outra. Só que teve um dia que eu estava muito cansado, estava quase caindo da janela também. E aí eu falei, Deus, se for para mim ficar aqui desse jeito, eu vou descer lá para o quarto, eu vou dormir, porque eu não estou entendendo nada. O irmão pediu um sol maior ali, eu toquei dó, tá tudo errado, não está legal, não está fluindo. Eu vou para o meu quarto. Quando eu falei isso, uma moça que estava na vigília, ela levantou, falando em línguas e rodando. Falei, meu Deus. Na hora o Espírito Santo falou assim, aquilo ali não sou eu, viu? Imitando o mover. A pastora levantou a sala, ela atravessou a sala inteira, onde estava tendo a vigília, uma sala mais ou menos desse tamanho, colocou a mão na cabeça da moça, a moça manifestou um demônio. Era um demônio, um espírito de engano que levantou lá no meio, imitando um crente falando em línguas, irmãos. E aí eu falei, eita, agora o bicho pegou. E a pastora já com toda a autoridade falou, eu quero 7 meninos para dar uma volta na chácara e orar, porque a gente está sendo atacado. Eu falei, eita, pega. Eu já peguei o violão ali, né, para eu não ir, né, estava com medo. Falei, não, vou pegar o violão aqui, que eu não vou lá para fora não, nem ferrando. Esse 7 nem vai voltar para cá, tenho certeza. Peguei o violão e fiquei ali, fiquei cantando ali, tá acontecendo nada, fiquei na minha ali, E eu comecei, E de repente, irmão, eu senti uma mão quente me segurando assim, era a minha pastora lá do seminário. E ela falou, filho, pode cantar. E aí eu comecei a cantar, irmão. Cantar. Fiquei, E 40 alunos vindo junto comigo, e a gente gritando. Nisso a menina já tinha sido liberta do demônio. Irmãos, na hora que eu abri meu olho, eu estava no meio da sala, isso aqui meu pegava fogo. Sabe, eu sentia queimar isso aqui, minhas mãos queimando. E a menina estava na minha frente, sendo batizada com o Espírito Santo de Deus. Sabe? Que experiência top, cara. Que experiência legal. Que experiência que marcou as nossas vidas, sabe? Até hoje, cara. Até hoje a gente lembra desse acontecimento. E teve mais coisas. E o pau começou a quebrar. Uma vigília que estava quase todo mundo dormindo, que era 2 horas da manhã. Acabou, foi quase 5 horas da manhã. O povo vendo anjo. E que manifestação do poder. Que legal. O povo vendo cachoeira, vendo pote de ouro. Eu falei, eita Jesus, libera tudo agora. Vamos para cima. Foi muito bom. E talvez você já participou de um culto assim, que é poder, que é presença de Deus. Isso é muito bom, irmão. E Deus tem isso pra gente. Tem muita crise, tem muita coisa que está acontecendo lá na sua casa, porque você não está usando o poder de Deus que está sobre a sua vida. Manda aquele Satanás embora, manda o inimigo embora da sua vida. Eu quero dizer que o sangue de Jesus é sobre a sua vida, e o sangue de Jesus tem autoridade e já venceu todas as coisas. Você não é obrigado a aceitar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, porque Jesus já mudou sua história. Você não ora para ser uma bênção, você já é uma bênção. Você não ora para vencer, você já venceu. Você não ora para ser curado, você já é curado, porque lá naquela cruz foi derramado um sangue inocente, e sobre ele todas as nossas feridas, todas as nossas enfermidades, todos os nossos traumas, ele carregou. Ele morreu por nós, mas morreu como uma ovelha muda, mas ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Existe uma recompensa, existe uma herança, existem coisas que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você. Então toma posse. Glória a Deus. E o último ponto, para a gente orar e ser feliz, Lucas capítulo 22, verso 14. Quero falar sobre a mesa. Lucas, capítulo 22. Vai dizer assim,
Chegando a hora, pôs Jesus à mesa, com ele e os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais comerei até que ele se cumpra no reino de Deus. Já falei isso aqui, mas vai ser novo para alguém e talvez vai fazer sentido para você novamente. A Bíblia não vai nos dar todas as respostas, isso está normal, acalma seu coração. Tem coisas que nós não vamos saber aqui na terra, só vamos chegar diante do céu para saber. Mas de muitos mistérios que o céu envolve, uma certeza que no céu não vai ter um microfone, um púlpito para a gente pregar, não vai ter um violão, não vai ter umas cadeiras para a gente sentar, vai ter uma mesa preparada por Jesus e o próprio Jesus vai servir isso para a gente. Sabe, tudo que Jesus fez na terra já era realidade no céu, amém? Então, tudo que nós fazemos no espiritual tem que se tornar realidade na nossa vida. Sabe, Jesus está aqui à mesa com os discípulos, comendo a sua última ceia com eles, a última Páscoa, porque estava se aproximando o momento de Jesus ser crucificado. Sabe, muitos queriam empurrar Jesus para o trono, mas o propósito de Jesus não era o trono, o propósito de Jesus era a cruz. Sabe, eu quero dizer que o seu Deus, quero dizer que Jesus, ele não se movimenta por necessidades, ele se movimenta por propósitos, amém? Eu quero dizer que você é um propósito de Deus, e você tem que entender isso, que você passa ou está passando algumas coisas na sua vida, porque é propósito de Deus. O que você tem que fazer? É alinhar, sabe? O pão, o conhecimento, entender da Bíblia, entender do Senhor é muito bom, é muito importante saber quem Jesus é. Mas só isso não é suficiente. O poder, a presença, desfrutar do Espírito Santo, sabe? Viver experiências com Deus, fazer oração e ver pessoas sendo curadas, isso também é muito bom. Entrar no seu quarto, orar e chorar na presença de Deus, sentir Deus, isso é muito bom. Mas só isso também não é suficiente. Tem que ter os dois. Tem que ter conhecimento e tem que ter poder, é o equilíbrio. Sabe? Tem que ter conhecimento de Bíblia, mas também tem que ter conhecimento de Espírito, irmão. Andar junto, não adianta eu ser muito espiritual e não saber nada de Bíblia. Não adianta eu saber muito de Bíblia e não ter nada de espiritual. Os dois têm que caminhar junto. E é aí que muita gente está errando. Tem muita gente que sabe muito de Bíblia, mas não entende nada de coração, não entende nada de Jesus. E tem muita gente que acha que é muito espiritual, mas não quer saber de buscar, de ler a Bíblia, de compreender Jesus. Sabe, para de pedir uma nova revelação para Deus e começa a viver a revelação que Deus já te deu. E qual é essa, pastor? É essa aqui, ó. Essa revelação. Começa a viver essa Bíblia aqui, ó. Começa a viver a palavra da verdade que a sua vida vai mudar. E por que a mesa? Quando eu falo mesa na questão espiritual. Mas essa mesa espiritual, ela também tem que ser física na sua casa. Sabe, a mesa é o lugar de encontro, irmão. A mesa é o lugar onde o conhecimento e o Espírito se encontram. A mesa é o lugar onde a letra e o poder se encontram. Sabe, a mesa, irmão, é o lugar onde nós nos encontramos com Jesus. Mesa é lugar de comunhão. Sabe, mesa é lugar onde o pão está lá, que é a presença, mas o vinho também está do lado. Mesa é lugar de encontro com o nosso Senhor. A mesa é o lugar onde vai curar as nossas feridas. A mesa é o lugar onde nós podemos contar sobre o nosso trauma para Jesus. Sabe, a mesa com Jesus é o lugar onde a gente pode falar que a gente está decepcionado, que a gente está triste. A mesa é um lugar onde a gente pode expor nosso coração sem medo de ser julgado, irmão. Porque na verdade a mesa não é um ponto final. A mesa é a nossa origem. E assim como tem que ter uma mesa espiritual, que Jesus tem que estar sentado com você, você precisa ter essa mesa lá na sua casa, com a sua família. Faz quanto tempo que você não senta com a sua esposa, com os teus filhos, e tem uma mesa e fala: Jesus, senta aqui com a gente, porque nós precisamos resolver a nossa vida. E sabe o que eu acho mais lindo, irmão? Que o nosso Deus é santo. Nosso Deus é puro. Jesus desceu à terra e Ele nunca teve pecado nenhum. A palavra vai falar que Ele foi tentado em todas as coisas. Sabe essa tentação aí que você enfrenta? Jesus foi tentado nisso também. Por Ele venceu todas as coisas, irmão.
Só que Deus manda Moisés fazer uma mesa e Jesus ele vem e faz uma mesa também. Aqui nós temos pessoas que são mais baixinhas, temos pessoas que são mais altas. E nós temos o frango, que é grandão. Mas quando a gente senta na mesa, irmão, tá todo mundo praticamente da mesma altura. Mesa significa lugar de igualdade, irmão. Sabe, é Jesus sentando com os pecadores e falando: ei, eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu sofrimento. Eu entendo sua ferida. Porque geralmente o que torna você maior ou menor que outra pessoa é da cintura para baixo, as suas pernas. Geralmente o tronco de todo mundo é quase o mesmo tamanho. Então quando você senta à mesa, as pernas estão escondidas, só está o tronco, então está todo mundo igual. Aí por isso que eu entendo que a palavra vai falar que ele, não levando em conta que ele era Deus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez de igual a todo ser humano, para ter seu coração de volta. Jesus se esvaziou de toda a divindade de Deus, se fez homem, sentou à mesa, para lembrar para você que existe um lugar na mesa que foi preparado para você, irmãos. Ninguém vai sentar nesse lugar, porque esse lugar é seu. Sabe, você precisa de conhecimento, você precisa de poder, mas o que realmente você precisa, irmão, encontrar na sua mesa é Jesus. Sabe, o vinho só tem sentido porque Jesus está lá, o pão só tem sentido porque Jesus está lá, essa mesa só vai ser diferente porque Jesus está lá. Eu quero dizer que todas as coisas você encontra em Cristo Jesus. Tudo que a sua alma precisa, tudo que o seu coração quer nessa manhã, você só vai encontrar numa pessoa, e essa pessoa é Jesus. Existe uma mesa preparada para você, existe um ambiente espiritual que foi gerado aqui nesse lugar para te lembrar que você é filho, que você é amado, e Jesus tem uma mesa para a sua história. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Ai, Jesus.